Olá, povo de Direito do Trabalho, sejam todas bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um vídeo aqui no canal que vai nesses termos para o podcast também, porque é do tema da semana, que é o resultado da DIS, da Ação Direta de Incondicionalidade 5766, que trata da gratuidade da justiça para os trabalhadores e os honorários, seja honorários periciais como honorários sucumbenciais. Esse primeiro vídeo, como será também o primeiro episódio do podcast nesse sentido, é uma coisa meio, vamos falar rapidamente sobre isso, é uma análise preliminar. Nós não temos ainda o acordo. Nós temos certidão de julgamento, temos voto do ministro Fachin, que esse a gente teve acesso, bastante gente teve, enfim, o voto do ministro Alexandre Moraes eu não consegui, e na verdade foi o dele mais ou menos que prevaleceu, né? Mas é importante a gente fazer uma breve análise da decisão em si, do que nós temos até agora, porque a gente vê a notícia assim, né? Então, o STF derruba os honorários de sucumbência dos trabalhadores. Trabalhadores não precisam mais pagar honorários de sucumbência. Ou vem, é inconstitucional a cobrança de honorários de sucumbência do trabalhador. Então, vamos ver se é exatamente nesses termos, porque quem não é da área jurídica até pode usar o vocabulário não pode ter honorários, né? Não existem honorários de sucumbência contrários, o trabalhador nunca tem que pagar honorários de sucumbência. Podemos até aceitar, mas quem é da área, nós que somos do direito, nós temos que ter a perfeita noção do que foi deferido, do que foi requerido, e do que pode ser deferido a partir do que foi requerido, né? Então, é importante a gente falar sobre isso, para talvez o efeito prático seja muito semelhante, mas nós temos que saber do que nós estamos falando. Então, nós vimos comemorações, nós vimos algumas pessoas frustradas, vimos de tudo, né? Vimos apenas análises e, por hora, o que eu vou trazer para vocês foi algo que realmente, conversando com alguns colegas cuja opinião eu respeito muito, eu compreendi melhor o efeito da decisão, pelo menos por enquanto, e talvez realmente, talvez não, vai ser muito importante o acórdão que vai ser redigido pelo ministro Alexandre Moraes e não pelo ministro Barroso, que era o relator, porque ele foi vencido na matéria. Então, o relatório vai ser por outra pessoa que não quem fez a certidão de julgamento. Então, isso também sempre acaba provocando algumas alterações. Então, vejam o seguinte, para a nossa análise perfunctória hoje, eu quero dizer o seguinte, primeiro, em 10 de maio de 2018, nós tivemos o voto do ministro Barroso. E aí, de lá, a certidão, a decisão naquele dia veio assim, após o voto do ministro Barroso, julgando parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade, para assentar a interpretação conforme a Constituição, consubstanciada nas seguintes teses. Então, em 10 de maio de 2018, o ministro Barroso deu um voto, a decisão dele foi para julgar parcialmente procedente a ação, mas, na verdade, para dar interpretação conforme. Então, vejam, não era, esse parcialmente procedente era, na prática, altera a causa de pedir, né? E altera o pedido, não a causa de pedir, mas altera o pedido, porque o pedido era de inconstitucionalidade. E a decisão dele era no sentido de interpretação conforme. E como era essa interpretação conforme? Nós sabemos que houve uma análise econômica do direito aqui, com certeza, e de volume processual. Então, as seguintes teses, a tese 1 que ele, na época, mencionou, fixou: o direito à gratuidade da justiça pode ser regulado de forma a desincentivar a litigância abusiva, inclusive por meio da cobrança de custas e de honorários a seus beneficiários. Então, seria uma forma de não ter litigância abusiva, que é diferente de litigância de má-fé, porque para litigância de má-fé existe a multa por litigância de má-fé e até indenização. 2, a cobrança de honorários sucumbenciais do hipossuficiente, veja uma coisa aqui, né? Só alguns parênteses necessários. O trabalhador sempre é hipossuficiente, sempre. O conceito de trabalhador é hipossuficiente. A exceção é o parágrafo único do 444, que trouxe o tal do hipersuficiente. Econômico ainda, né? Porque se a gente olhar tecnicamente, o trabalhador continua sendo hipossuficiente. Então, o trabalhador sempre é hipossuficiente. Então, dizer que a cobrança de honorários sucumbenciais do hipossuficiente é falar de qualquer trabalhador, quando, na verdade, o objetivo aqui é tratar do trabalhador que tem a justiça gratuita. Esse era o objetivo, que a justiça gratuita fosse realmente gratuita.
sem honorários, né? Então, temos aqui mais, segundo ele, então, a cobrança de honorários suplenciais do hipossuficiente poderá incidir, 1, sobre verbas não alimentares, a exemplo de indenizações por danos morais em sua integralidade. Particularmente, era assim que eu vinha decidindo. Eu fui muito reticente em fazer dedução de créditos dentro da própria ação, e sempre excluir as verbas alimentares, porque é exatamente por isso que o trabalhador esteve esperando por toda a ação trabalhista, e inclusive pelo período anterior a ela, quando lhe foi suprimida a verba trabalhista. A verba trabalhista, em sentido estrito, é uma verba alimentar. Então, aqui ele dizia para incidir sobre verbas não alimentares, como indenizações de danos morais na integralidade, e 2, sobre o percentual de até 30% do valor que exceder ao teto do regime geral de previdência social, mesmo quando pertinente a verbas remuneratórias. Então, quando fossem remuneratórias, até 30% do teto da previdência. E aí dizendo que é legítima a cobrança de custas judiciais em razão da ausência do reclamante à audiência. Tem naqueles termos que acabou até, no fim, sendo mantido. Só que o que aconteceu? Só que ele assentou essas teses. O ministro Fachin, então, já antecipou o voto dele, divergente, julgando integralmente procedente a ADIM, e aí o ministro Fux pediu vista. Então, isso foi lá em maio de 2018. Agora, volta para a semana passada, para a gente ter, então, os votos e a nova decisão. O ministro Alexandre de Moraes, então, votou, aí alguns ministros foram com ele, alguns ministros foram com o relator, alguns ministros foram com o Fachin, acho que a ministra Rosa Weber. Então, como ficamos aqui? A decisão, o que nós temos agora é a certidão de julgamento, até que venha o acórdão. É sempre uma coisa confusa, porque a ADC 58 também a gente fica naquela, tinha decisão, não tinha o acórdão. Aí tem o acórdão, mas não tem o trânsito em julgado, agora tivemos embargos declaratórios, mas a decisão do Supremo que reconhece a inconstitucionalidade, quando reconhece a inconstitucionalidade é ex tunc, então, independentemente da gente ter acórdão, já ter a decisão transitada em julgado e tudo mais, porque é só questão de tempo, talvez aconteça uma outra modulação, um outro esclarecimento, mas a inconstitucionalidade em si já está resolvida, e como é ex tunc, não tem muito o que esperar. Mas já aconteceu justamente da modulação de efeitos, e aí não ser totalmente ex tunc, virem embargos declaratórios, então é sempre um pouco tenso, né? Essa decisão veio assim, a certidão de julgamento o tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para declarar inconstitucionais os artigos 790-B, caput e parágrafo 4º, e 791-A, parágrafo 4º da CLT, vencidos em parte os ministros Roberto Barroso, Fux, Nunes Marques e Gilmar Mendes. E aí, por maioria, julgou improcedente a ação no tocante ao 844, parágrafo 2º, que é aquele de pagamento das custas no caso do arquivamento, sem justificativa para a ausência do autor, declarando constitucional, e ainda assim foram vencidos os ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o ministro Alexandre de Moraes. Nada consta sobre modulação. Na certidão de julgamento não tem. Isso é uma coisa importante de se mencionar, porque na DC 58, a famosa, né, dos juros e correção dos créditos trabalhistas, já tem a modulação na própria certidão de julgamento. A decisão já veio com modulação. Então, sim, nós vamos ter que pensar bastante sobre isso, novos debates sobre o assunto, porque sem modulação, o que se tem é isso, declaração de inconstitucionalidade, ex tunc, é como se esses artigos nunca tivessem existido no ordenamento jurídico. Então, aquilo que se fez com base nesses artigos não existe. E tem que ser desfeito, porque não tem amparo constitucional para isso. E aí nós vamos ter diversas situações. Nós vamos ter a situação de processos em andamento, isso não é problema, né? Então, aquilo que ainda não teve condenação em honorários, não é problema. Nós vamos ter decisões em que já houve condenações em honorários, mas, e ainda que transitado em julgado, porque aí tanto faz transitou em julgado ou não, esses honorários não foram pagos ou cobrados do trabalhador, deduzidos, enfim, e nós vamos ter a situação em que o advogado da empresa, porque os honorários são devidos ao advogado da empresa, são
uma coisa que eu tenho conversado muito nas audiências, às vezes até a pedido do advogado da empresa, porque a empresa parece achar que os honorários são dela, que assim, eu antecipei para o meu advogado e agora eu recebo de volta. Não é nada disso. Os honorários contratuais são contratuais, os de sucumbência são sucumbência, como sempre foi, né? Enfim. Então, nós temos processos em que houve o trânsito em julgado e houve o pagamento de honorários de sucumbência por parte do trabalhador, mediante dedução de seus créditos ao advogado do empregador, ao advogado da empresa. E aí, esses créditos, os honorários advocatícios, também são créditos alimentares. A gente, fazendo o ex-tunc total, nunca teve, não podia ter recebido. E, inclusive, tirou de créditos do trabalhador. Não pode, né? São créditos alimentares. No meu caso, não seriam nas minhas decisões, mas, em geral, seriam. Mas os honorários também são considerados créditos alimentares dos advogados. Claro, é disso que vivem os advogados e advogadas. Então, nós temos que ver se vai surgir uma modulação ou se nós vamos ter que, o judiciário abaixo do STF, nós, então, vamos ter que trabalhar sobre isso. Meu objetivo não é trazer essa ideia de que vamos ter que falar de modulação, né? Que isso vai ter que ser debatido. Acho que devemos tomar muito cuidado com opiniões nesse momento a esse respeito, porque pode ser que o STF resolva, então a gente ficar atropelando isso, não sei se é uma boa ideia, mas eu entendo e digo, escutem outras pessoas, assistam, leiam outras pessoas, o máximo de gente possível falando sobre isso, para ajudar a formar um mínimo de compreensão. E aí vamos ver, então, o que eu quero dizer aqui para vocês. Então, olha só, a decisão, que esse é o foco hoje, disse que declara inconstitucional o artigo 790-B, caput, parágrafo 4º. O que diz o 790-B no caput? A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Isso significa, então, que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente, mas não se for beneficiária da justiça gratuita. Então, se beneficiária da justiça gratuita, e aqui isso aqui não vale só para o trabalhador, tem ré beneficiária da justiça gratuita também, principalmente réu pessoa física. Então, isso vale para os dois. Então, a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais é do sucumbente, essa é a regra geral. E aí a gente tinha essa inclusão de que ainda que beneficiária da justiça gratuita. Esse caput, adeus. E é muito engraçado você declarar inconstitucional o caput de um artigo, porque os parágrafos ficam meio soltos, assim, né? Porque aqui a declaração foi do caput inteiro. Como se a primeira parte não pudesse continuar, né, gente? Porque, na verdade, o problema é depois da vírgula, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Porque, sim, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Pediu insalubridade, perdeu insalubridade, tem que pagar os honorários. É beneficiário da justiça gratuita? Não vai pagar, quem vai pagar é a União. Né? Então, mas a responsabilidade, em geral, ganhou, a empresa vai pagar. Salvo se beneficiário da justiça gratuita, se acontecer essa situação, que é mais rara. Então, mas vejam que aí o que nós temos? Ficou declarado inconstitucional pela certidão de julgamento o caput inteiro, mas a gente faz uma interpretação teleológica, a finalidade da norma continua existindo na primeira parte, que não tem nada de inconstitucional, quer dizer que o pagamento, a responsabilidade pelo pagamento é do sucumbente, né, na pretensão da perícia. Aí a gente tem o parágrafo 1º, 2º e 3º, e aí a gente tem o parágrafo 4º, então, também inconstitucional. Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. E esse parágrafo 4º foi declarado inconstitucional. Ele foi extirpado, ele não existe. Então, não existe tirar honorários periciais de trabalhador, da empresa, mas enfim, do beneficiário da justiça gratuita, créditos naquela ação ou em outra ação para pagar honorários periciais. Não existe mais. E aí nós temos o 791-A, tudo criado, né, a partir da reforma. Então, 791-A, parágrafo 4º da Consolidação das Leis do Trabalho, que diz o seguinte: vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa,
as obrigações decorrentes da sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tal obrigação do beneficiário. Então, vejam, o parágrafo 4º, ele tem uma primeira parte que é, você começa com vencido o beneficiário da justiça gratuita. A primeira parte é, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa. E aí, depois, a condição suspensiva de exigibilidade. Então, não tem esses créditos. Suspende a exigibilidade e só pode executar se nos 2 anos seguintes uma expressiva melhora, porque ele tem que ter deixado de ter insuficiência de recursos. Aí ele ganhou ação, aí dá na mesma, né? Ele ganhou ação, agora ele tem dinheiro. É isso que muda exatamente a situação econômica dessa pessoa, principalmente se ela estava sem receber nada. Então, tem que realmente haver uma comprovação por parte do credor de que essa situação se alterou e que agora ele pode pagar. Qual é a questão aqui, gente? A inicial, o pedido da inicial da ação direta de inconstitucionalidade é para suspender, liminarmente para suspender a eficácia e depois para declarar inconstitucionalidade. Da expressão, ainda que beneficiária da justiça gratuita inserida no caput e no parágrafo 4º do artigo 790, então volta para o 790. O pedido já era para tirar, para declarar inconstitucional, só essa parte, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Então, o pedido não era para extirpar do ordenamento todo o caput do 790B. Então, aquela parte, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários policiais é da parte sucumbente, que é o que a gente falou. Aí você volta para a decisão e foi declarado inconstitucional o artigo 790B caput. E o parágrafo 4º. E aí, o que diz o pedido sobre isso? Inserida no caput e do parágrafo 4º do artigo 790. Da expressão, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa. No parágrafo 4º do artigo 791. Então, o 790B era para declarar inconstitucional a expressão, ainda que beneficiária da justiça gratuita do caput, e o parágrafo 4º inteiro, que é o que trata do pagamento de honorários periciais. E em relação ao parágrafo 4º do artigo 791A, era, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa. Então, a parte seguinte, que é, mantém-se a condenação. Então, o que eu quero dizer, gente, é que, para nós que somos do direito, a gente tem que saber dizer a verdade aqui. Não há mais, não existe a gente dizer não tem condenação em honorário de sucumbência do trabalhador ou do beneficiário da justiça gratuita. Tem. Ele é condenado. A exigibilidade desse pagamento, dessa cobrança, é suspensa. Para quem está estudando para concurso, gente, isso faz toda a diferença, mas mesmo para quem está atuando na advocacia, primeiro que é importante saber do que se trata efetivamente, quem é do direito tem que saber o que se passou, né, para não ficar repetindo coisas que não são exatamente daquela forma. Mas mais do que isso, porque vai do advogado da outra parte, né, da parte que é beneficiária, que seria credora dos honorários, ficar de olho na condição econômica para poder levantar essa suspensão de exigibilidade e dizer, opa, agora já dá para cobrar. Ou não, vão passar 2 anos e achar essa é a maior possibilidade. Então, assim, mas isso significa dizer que não é que não houve a condenação, não é que acabaram os honorários para benefício. Primeiro que não é que acabaram os honorários para o trabalhador, porque nem todo trabalhador obtém o benefício da justiça gratuita, que inclusive tem critérios bem mais rigorosos depois da reforma. Então, nem todo trabalhador vai ter o benefício da justiça gratuita. E esse trabalhador, quando for sucumbente, o que não tem o benefício da justiça gratuita, vai ter que pagar honorários. Aquele que for beneficiário da justiça gratuita e for sucumbente, ele também é condenado em pagar honorários. A diferença é que esses honorários não podem ser exigidos imediatamente enquanto ele estiver nessa condição de beneficiário da justiça gratuita.
E aí, gente, então, o pedido já era esse. Então, assim, do jeito que está a certidão, parece ter sido deferido além do pedido, né? E o voto do ministro Fachin, que é lindo, maravilhoso, recomendo, é muito bem, muito robusto, né? Muito jurídico, mas também humano, com certeza. O voto do ministro Fachin tem um trecho que diz o seguinte: importante ressaltar que não há inconstitucionalidade no caput do artigo 790-B, quando admite a possibilidade da imputação de responsabilidade ao trabalhador sucumbente, pois admitir a imputação é ato distinto de tornar imediatamente exigível tal obrigação do beneficiário da justiça gratuita. Se cessadas as condições que deram ao trabalhador o direito ao benefício da gratuidade, admite-se a cobrança das custas. O que não se apresenta concetâneo aqui é que, nos princípios da Constituição, as normas que autorizam a utilização de créditos trabalhistas ou de outra natureza em virtude de ajuizamento de processo, uma vez que este fato, sucesso em ação ajuizada perante o Poder Judiciário, não tem o condão de modificar por si só a condição de miserabilidade jurídica do trabalhador. Não é isso que torna ele rico ou capaz de suportar. Então, ele fala, é importante consignar que a mera existência de crédito judicial obtido em processos trabalhistas ou de outra natureza não é suficiente para afastar a situação de pobreza e tal. Então, ele explica, mas o próprio voto do ministro Fachin declarando a inconstitucionalidade, é declarando a inconstitucionalidade nos termos da inicial, que é só tirando aquele trecho, desde que tenha obtido naquele processo ou em outro créditos suficientes para fazer a dedução. Que tem gente que acabava sem nada. Então, é nos termos da inicial. E aí ele até diz que é importante afirmar que o benefício da gratuidade da justiça não constitui isenção absoluta de custas e outras despesas, mas a desobrigação de pagar enquanto perdurar o estado de hipossuficiência econômica, propulsor do reconhecimento e concessão das prerrogativas inerentes a este direito fundamental. Então, gente, o voto do ministro Fachin, que foi o de maior amplitude na declaração de inconstitucionalidade, foi nos termos da inicial da ADIM. E a inicial diz para se considerar inconstitucional, ainda que beneficiária da justiça gratuita. No 790-B, o parágrafo 4º, por conta dos honorários periciais, e a expressão no parágrafo 4º do 791-A, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa. Então, nós estamos com uma divergência mesmo entre, uma contradição, né, entre a certidão de julgamento e os próprios pedidos, né, mas mais do que isso, até do que o voto, que aí não seria, né, com os pedidos não é contradição, aí é realmente uma inconsistência. Está além do que foi pedido, e isso, inclusive, muda tudo, de fato, né? Porque dizer que o parágrafo 4º inteiro é inconstitucional é realmente dizer que não tem honorários. E não é isso que diz o parágrafo 4º, e não é isso que foi pedido. Aqui a ideia é, sim, existem honorários, mas a exigibilidade fica suspensa enquanto perdurar a condição de hipossuficiência econômica, a insuficiência de recursos, e cabe ao credor ficar atento. Então, nós precisamos aguardar agora, definitivamente, né, nós temos que aguardar o voto e o acórdão, vamos talvez mais uma vez ter alguma situação de embargos, né, porque sempre acaba acontecendo, há outras ADIMs, então sim, tinha outras que estavam sendo apreciadas, então sobre o mesmo tema, então às vezes a coisa acaba meio misturando. Achei importante mencionar para vocês como tinha sido o voto do Barroso, que não tinha sido de declarar constitucional tudo, sabe, porque às vezes parece assim, né, nossa, ele queria que cobrasse de todo jeito, não foi isso que ele disse. Ele queria fazer uma interpretação conforme e construir, na verdade, um novo artigo, né? Ele queria construir um novo artigo. Esse voto era um pouco complicado do ponto de vista até de separação dos poderes, porque mudava completamente o texto legal, né? Mudava completamente o texto legal, mas era o voto dele no sentido de interpretação conforme, e como professor de direito constitucional que ele é, nós respeitamos exatamente esse limite, que se ele considera que estava devidamente respeitado, eu também, quem sou eu, na fila do pão sobre isso.
Mas aqui é importante a gente mencionar que, então, a certidão de julgamento fala que são declarados inconstitucionais os dispositivos em geral, quando, na verdade, o pedido não é da declaração de inconstitucionalidade de todo o dispositivo, e sim de trechos, né, inclusive de acordo com o pedido. Então, do jeito que está agora, nós estamos com julgamento ultra petita. O extra petita se considerar fora, mas eu não acho que está fora do pedido, eu acho que está além do pedido. E fica até confuso, porque o 790B começa com a responsabilidade do sucumbente, e isso continua valendo, né? Então, gente, nesse primeiro momento, agora vamos aguardar o acordo, vamos respirar, não adianta a gente tomar, agora eu vou começar a peticionar, vou pedir de volta, advogado trabalhador, vou pedir de volta os honorários, vou pedir para fazer baseio no advogado trabalhador da empresa, para pegar de volta os honorários. Calma, porque agora nós temos que realmente esperar, ver se vem uma modulação. Se não vier, nós vamos pensar nessas possibilidades, lembrando que os honorários do advogado da empresa também são créditos alimentares, aquilo que já foi recebido vai ter que ser resolvido, sim, mas realmente não existe mais, do jeito que está, não existe mais, né? No sentido de que nunca existiu, porque esse é o efeito externo. Espero ter trazido, pelo menos, algumas ideias iniciais sobre o tema. Nós voltaremos a conversar sobre ele com certeza. Acho que a gente ainda vai enfrentar muitas outras questões relacionadas a isso. Claro que a gente preferia que a certidão já tivesse uma modulação, depois vendo bem a decisão, até algumas pessoas falaram, mas acho que não é bem assim. E aí, lendo a inicial, lendo o voto do ministro Fachin e vendo a certidão, não é bem assim. E para quem é do direito, gente, nós temos que saber o que efetivamente aconteceu. Então, não é inconstitucional a condenação em honorários. Isso não é inconstitucional. Inclusive para o beneficiário da justiça gratuita, ele sendo sucumbente, será condenado em honorários sucumbenciais. Então, não é o fim dos honorários sucumbenciais. É uma questão de suspensão de exigibilidade desses créditos enquanto perdurar, em vez de tentar créditos na própria ação ou em outra. Ou seja, gente, para aquelas ações que foram julgadas totalmente improcedentes, e o trabalhador teve o benefício da justiça gratuita, não tem a menor importância essa decisão. A menor. Ela não muda nada. Para aqueles que tiveram sucumbência parcial, naquele sentido, não de sucumbência recíproca, mas para alguns que entendem, já fiz um vídeo sobre isso na decisão do TST, então assim, ele pediu horas extras, tinha liquidado em 50 mil e no fim, na hora dos cálculos, deu 30, esses 20 da sucumbência, não dá. Então também não mudou nada, porque não tinha honorário de sucumbência sobre essa parcela de valores, porque a sucumbência é sobre o pedido e não sobre a quantificação. Então, para algumas situações, para aquelas ações totalmente procedentes, da mesma forma, então o que muda aqui é, para aquelas situações em que foi julgado improcedente o pedido, o trabalhador era beneficiário da justiça gratuita, tinha créditos no processo e foi determinada a dedução, e já aconteceu essa dedução e o advogado da empresa já recebeu. Porque para aqueles que teve a dedução, mas está tudo parado, em princípio o judiciário vai parar tudo, não vai entregar dinheiro para ninguém até que venha a decisão, né? E até lá são os honorários contratuais que estou contando que os advogados de empresa nunca deixaram de contar com isso, né? De exigir isso, porque trabalhar pelo vento não dá, né? Não é pro bono em geral, quem quer fazer aí é diferente. Mas não se trabalha geralmente para a empresa por conta de sucumbencial, né? Até por uma questão de tradição. Então vamos continuar falando sobre isso. Se vocês tiverem comentários, se tiverem outros votos que conseguirem, coloquem para mim, mandem para mim no @evoluirdireito do trabalho. E já vou antecipar, porque hoje é final de outubro, 26 de outubro, vamos fazer arriscar um curso presencial de responsabilidade civil nas relações de trabalho, muito além da doença e do acidente, vamos falar de assédio moral, vamos falar de rescisões, de demissão por justa causa revertida, quanto tem dano moral, quanto não tem, responsabilidade pré-contratual, perda de uma chance, todas as opções existentes, numa imersão que vai ser aqui em Itajaí nos dias 26 e 27 de novembro, então as inscrições estão abertas, são aqui, são inscrições limitadíssimas, com comprovação de vacina nas 2 doses, ou em uma só quando for o caso, que é o meu, inclusive, mas são bem limitadas. Se você não pode vir, eu estou pedindo para o pessoal me sinalizar, porque, quem sabe, a gente faz o curso online sobre a matéria que eu mais adoro na vida, e que é a matéria que eu me considero mais feliz ensinando, porque eu venho do direito civil e segui no direito do trabalho, então eu posso juntar as duas coisas, e eu tenho certeza que eu posso ajudar a montar excelentes teses para ação
e para a defesa nessa matéria, inclusive acidente e doença. Então, fiquem prestando atenção, quem puder vir será muito bem-vindo, o link para as inscrições está lá no Evoluindo Direito e Trabalho, mas eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também. Se depois sair online, eu também vou colocar na descrição do vídeo, porque quem assiste depois tem ainda a oportunidade de comprar o curso para assistir online ao vivo, ou depois para assistir ele gravado, porque esse vai continuar sendo disponibilizado gravado depois, porque é um curso bem completo, com parte processual, parte de ônus da prova, o método diagnóstico em perguntas, então vai ser aquele curso para aquecer o coração nesse final de 2021, porque eu acho que a gente pode aprender o tempo todo e terminar o ano aprendendo e compartilhando, eu acho sempre muito legal. Eu espero poder fazer um desses também para mim. Então, muito obrigada por estarem aqui, até a próxima e seguimos.